Fala pessoal, beleza? Márcio Conselhinho aqui, vamos resolver mais uma questão da nossa lista de exercícios, a questão número 7. Vamos ler o enunciado junto. Dado o conjunto P, o conjunto P é esse conjunto delimitado por chaves, que possui esses quatro elementos. Consegue enxergar os quatro elementos? Esse e esse estão separados por vírgula, ok? Bom, observe que temos elementos aí que eles são números, temos elementos que são conjuntos, tá? Inclusive são conjuntos, por que sabemos isso? Porque eles estão delimitados por chaves, ou são símbolos aqui que representam um conjunto vazio, enfim. O importante é você perceber que o conjunto P ele possui quatro elementos, tá? Esses indivíduos foram listados como elementos de P. Vamos lá para o item 1. O item 1 diz o seguinte: esse carinha aí, esse indivíduo, o conjunto que possui o zero como elemento, ele pertence ao P. Essa relação é a relação de pertinência. A relação de pertinência ela tem a ver com a relação entre um elemento que aparece ao lado esquerdo com um determinado conjunto. Ou seja, tem a ver com a nossa capacidade de dizer se esse indivíduo que está aqui pertence ou não a um determinado conjunto, se ele está listado como um elemento daquele conjunto. Como nós temos o conjunto totalmente determinado aqui, né? Nós sabemos quais são os elementos, eu tenho total capacidade de dizer se esse indivíduo aqui está presente como um dos elementos do P. Observe que sim, a resposta. Ele está presente como um dos elementos do P. Do jeito que está apresentado aqui, esse indivíduo ele é um elemento de P. Portanto, esse item ele é verdadeiro. Vamos lá para o item 2. O item 2 já é um pouquinho diferente. Ele trata aí da relação de inclusão, tá? A relação de inclusão tem a ver com a relação de você ter esse indivíduo aqui, que é um conjunto, já não é mais um elemento. Então esse indivíduo não é esse cara, tá? Porque esse indivíduo aqui, ele é um conjunto. Quero saber se esse conjunto aqui é subconjunto de P. Quero saber se esse indivíduo aqui, ele aparece no rol dos possíveis subconjuntos que nós podemos ter com P. Então aqui é uma relação de inclusão, que é uma relação entre conjunto e conjunto, tá? Vamos lá. Esse indivíduo aqui, antes de qualquer coisa, ele é um conjunto que tem um elemento, tudo bem? Então, vamos pegar todos os subconjuntos possíveis de formar com um elemento aqui, tá? Ou seja, vou pegar esse indivíduo, vou criar um conjunto com esse indivíduo. Vou pegar esse indivíduo, vou criar um conjunto com esse indivíduo. Vou pegar esse, criar um conjunto com ele. Vou pegar esse, criar um conjunto com ele. Então, aqui, vamos criar os subconjuntos do P com um elemento. Observe aí, eu tenho 4 elementos no meu conjunto P. Então é possível formar 4 subconjuntos com esses elementos. Observe a chave vermelha. Eu coloquei a chave vermelha e coloquei cada elemento dentro dessa chave vermelha. Ou seja, eu consegui formar 4 subconjuntos com os 4 elementos que eu tenho do P. 4 subconjuntos com um único elemento. Eu ainda tenho outras combinações, né? A gente estudou lá o teorema do número de subconjuntos. Para 4 elementos eu teria 16 subconjuntos. Nesse caso só me interessa os subconjuntos que tem um elemento. Tudo bem? Eu poderia ter combinações. Esse elemento com esse, cria um conjunto com os dois. Poderia ter combinações com 3 também. Mas nesse caso, como esse indivíduo aqui é um conjunto, correto? Que tem somente um elemento dentro, eu quero saber se esse indivíduo aqui ele faz parte do rol de subconjuntos com um elemento. Observe aqui, ó, que ele aparece. Quando eu pego esse elemento zero e crio um subconjunto com ele, um subconjunto do P, ele é exatamente o indivíduo que nós estamos procurando. Então esse indivíduo aqui, ele é subconjunto de P, ou seja, ele está contido no P. Tudo bem? Observe bem a relação que é diferente da relação de pertinência. A relação de pertinência basta olhar se o elemento pertence ou não ao conjunto, se está listado aqui.
A relação de inclusão, eu tenho que fazer o quê? Fazer os subconjuntos possíveis e verificar se esse indivíduo aqui, ele é um subconjunto do P, tá? Já não é mais um elemento, tá? Quando o símbolo aqui é o símbolo do contém ou está contido, tranquilo? Então nós fizemos isso, pegamos cada elemento do P e criamos os subconjuntos possíveis com um elemento só. Ainda teria os subconjuntos com 2 elementos, com 3 e com 4. Nesse caso, com 2, com 3 e 4 não nos interessa, tá? Porque aqui só tem um elemento dentro desse subconjunto. Perfeito, então esse item ele é verdadeiro. Vamos para o terceiro item. O terceiro item diz o seguinte: esse indivíduo aí pertence ao P, ou seja, voltamos com a relação de pertinência. A relação de pertinência é simples, é a nossa capacidade de responder se esse indivíduo aparece na listagem de elementos do P. Esse indivíduo aparece na listagem de elementos do P? Aparece, olha ele aqui. Então, se ele está listado como elemento de P, então ele pertence ao conjunto P. Então, esse indivíduo pertence ao conjunto P, então isso é verdadeiro. Então, temos como resposta o item A. E aí, gabaritou mais essa? Espero que sim. Então, aguardo você no próximo vídeo. Grande abraço.